Olá, e mais uma vez bem-vindos aqui no nosso canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje nós iniciamos o mês de outubro, o mês missionário, celebrando também a memória da padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. E o evangelho de hoje, numa feliz coincidência, traz o retorno dos 72 discípulos que foram enviados em missão por Jesus. O texto está no capítulo 10 do evangelho de Lucas. É possível dividir esse texto em três partes. Primeiro, a volta dos discípulos e o dito de Jesus sobre a queda de Satanás. Segundo, nós temos um hino de júbilo pronunciado por Jesus: Te louvo, ó Pai. E terceiro, a fala de Jesus para os discípulos, apontando para o passado, os profetas e reis, para o presente e também o futuro, os olhos que veem. Todo o trecho tem um tom que é típico de Lucas, pois tudo é marcado pela alegria. Os 72 retornam com alegria, contando como até mesmo os demônios se submetem pelo anúncio do nome de Jesus. O tema dominante é o poder dos mensageiros sobre os demônios. A missão, portanto, é a libertação do homem das forças do mal. O contexto bíblico da menção de Satanás aqui pode ser encontrado no livro de Jó e também no profeta Zacarias. Satã é o acusador, mas ele agora perde esta função, este poder diante de Deus. A fala de Jesus mostra que a derrota de Satanás não é uma esperança para o futuro, mas é uma realidade já presente, é já realizada. Ele já caiu do céu. O anúncio do reino de Deus, as curas, os exorcismos praticados por Jesus e agora também por seus discípulos são os sinais evidentes dessa queda. Lucas enxerga então a ligação entre essa derrota e o anúncio dos discípulos. E isso é fonte de alegria incontida, não somente pela proteção dos anunciadores. O texto diz que eles agora podem pisar serpentes e escorpiões, mas essa alegria é por terem sido chamados e amados por Deus. Os vossos nomes estão inscritos nos céus. Essa atmosfera da alegria do retorno dos 72 discípulos continua na segunda parte desse texto, com o hino de júbilo de Jesus. Aqui, uma rápida comparação com o texto de Mateus nos faz perceber a mão própria de Lucas. Enquanto lá em Mateus simplesmente Jesus pôs-se a dizer, aqui ele exulta de alegria sob a ação do Espírito Santo. Esse canto de Jesus relembra aqueles cantos de louvor no Espírito Santo que nós lemos lá no início do Evangelho, nas narrativas da infância de Jesus. Lembremos-nos aí, Zacarias, Isabel, a Virgem Maria, Simeão e Ana. Isso mostra uma teologia tipicamente lucana, a teologia da alegria. Lembramos também que o Espírito Santo aparece 3 vezes no início do ministério de Jesus, na cena do batismo, também na condução até o deserto e depois na sinagoga de Nazaré. E o Espírito Santo será ainda o grande agente da missão pós-pascal da Igreja, como lemos nos Atos dos Apóstolos. O motivo do louvor é o desígnio de Deus, antes escondido e agora revelado. E não se trata de uma revelação esotérica a alguns poucos iniciados. O Pai é louvado por ter feito com que pobres e pequenos compreendessem a sua identidade, a sua missão na história. Deles, dos pobres, não se exige que aprendam a lei, pois são introduzidos em um conhecimento e em um relacionamento que supera o próprio conhecimento da lei. No nível da redação de Lucas, os pobres são aqueles humildes, aqueles pequenos cantados nos evangelhos da infância, disponíveis a acolher a palavra. No contexto imediato desse nosso texto, os pobres são os próprios discípulos enviados em missão. Ou seja,
são todos aqueles abertos à palavra e disponíveis para a missão, como, por exemplo, Santa Teresinha, que celebramos hoje, na simplicidade da vida carmelitana, transfigurada no amor, e tantos outros que acolhem a palavra de Deus. O que o Filho revela, o conteúdo dessa revelação, é a sua própria função de filho no desígnio do Pai. Aqui fala toda a autoridade, do tipo apocalíptico até. Esse conhecimento revelado, o Pai me revelou, vai dizer Jesus. E Jesus o revela, fazendo os seus conhecerem o Pai e o seu plano de amor e salvação. Na terceira parte do texto, também marcado pela alegria, pois começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurados os olhos que veem. Lucas aqui omite, em relação a Mateus, o pronome possessivo, vossos olhos, e diz simplesmente, bem-aventurados os olhos que veem. A bem-aventurança é, portanto, aberta, atemporal, para todos os que veem o que os discípulos viram. Isso mostra a continuidade da missão. O versículo conclusivo, o versículo 24, mostra que o privilégio de conviver com Jesus é confrontado com o tempo passado. Ali são mencionados os profetas e os reis, aqueles que desejaram ver o que os discípulos estavam vendo, mas mostra-se superior. Essa convivência com Jesus é superior. São bem-aventurados todos os que compreendem a novidade do tempo presente em Jesus. E essa é a força da missão. Que o Espírito nos conduza a Igreja na alegria missionária. Um bom mês missionário a todos. Paz e bem.